Nasce o sol, 2 de junho, brilha mais que o primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossa nação. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Hoje na História Especial, 12 de julho de 2020, há exatamente 197 anos, na capitania da Bahia, era decidido a independência do Brasil. Mas você provavelmente pouco conhece ou desconhece essa história. Porque o que passaram para a gente sobre a independência é aquela cena idílica de um príncipe português que levanta a espada e próximo ao riacho Ipiranga, como num passe de mágica, diz as palavras mágicas: independência ou morte? Como se independência fosse feita apenas de grito. Você provavelmente também deve ter lido nos livros de história que no Brasil não houve guerra, que a independência se deu de maneira pacífica e tranquila. Mas isso não é verdade. Pelo menos na Bahia. Aliás, não só na Bahia, mas em outras províncias. Mas hoje, 12 de julho, eu vou falar especialmente da província da Bahia. A guerra pela independência da Bahia teve capítulos emocionantes, personagens envolventes e uma participação popular nunca vista antes na história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa história ela começa bem antes do 7 de setembro. Por quê? Alguns meses antes, para ser mais exato, em fevereiro de 1822, houve um confronto na Bahia, em Salvador, na capital, entre tropas portuguesas e brasileiros. Após esse confronto, eles tentaram tomar o Forte de São Pedro, porém não conseguiram. E os brasileiros fugiram e tentaram se refugiar no convento de Nossa Senhora da Lapa, que era dirigido pela Soror Joana Angélica. Os portugueses seguiram os brasileiros até o convento e tentaram invadir o convento. Chegando na altura da porta do convento, se deram com a Soror Joana Angélica. Soror, a abadesa, era a chefe do convento. Ela teria recebido os portugueses na porta do convento com as seguintes palavras: apartai-vos, malditos! Só entrarás aqui se for por cima do meu cadáver. Os portugueses não pensaram 2 vezes. Mataram Joana Angélica a golpes de tiros e depois perfuraram seu corpo a golpes de baioneta. Joana Angélica é considerada a primeira grande mártir no processo das lutas pela independência da Bahia. Continuando a nossa história, nós vimos outros capítulos também emocionantes, como por exemplo o que aconteceu no dia 25 de junho, na Vila de Cachoeira, já no interior da Bahia. Foi feita uma votação na Câmara Municipal para ver se iam ou não admitir que Dom Pedro I fosse ali aclamado como o defensor perpétuo do Brasil. A maioria da população, com o apoio da Câmara, apoiou essa decisão. E aí eles foram para as ruas comemorar. Só que na espreita deles estava lá ancorada uma escuna pertencente à Marinha Portuguesa, comandada por nada mais nada menos do que Inácio José Pereira Madeira de Melo, ou simplesmente o Tenente Coronel Madeira de Melo, chefe das ordens portuguesas na Bahia naquele momento. No meio da comemoração, Madeira de Melo não pensou 2 vezes e mandou que se atirasse contra a população. Um dos caras que estavam comemorando lá do outro lado, justamente tocando tambor, foi atingido e acabou morrendo. Isso deu uma grande confusão e o pessoal na vila também revidou a tiros de armas de fogo. O certo é que houve um grande conflito entre portugueses e brasileiros. Esse conflito que aconteceu no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, foi apenas um dos vários que aconteceram na época. Várias batalhas foram travadas. O que estava em jogo? Salvador tinha forte penetração portuguesa. Os portugueses dominavam Salvador, até porque Salvador era a capital do Brasil, até a transferência da capital brasileira para o Rio de Janeiro. Lembre-se disso, Salvador foi a primeira capital brasileira. Porém, o que estava em jogo era a resistência portuguesa
portugueses em Salvador que não aceitavam a separação política de Portugal e que pretendiam, portanto, fazer de Salvador uma continuidade do reino lusitano aqui no Brasil. Isso vai ser decidido em várias frentes. Vou falar aqui de uma delas, 8 de novembro de 1822. Bem próximo a Salvador, num lugar chamado Pirajá, tropas portuguesas e brasileiras se enfrentaram com grande ardor. Uma batalha que durou mais de 5 horas e que teve uma participação muito especial. Aliás, 2 participações muito especiais. Uma feminina e uma masculina. De um lado, uma mulher interiorana que vivia no Recôncavo Baiano, chamada Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Por ser mulher, ela não poderia participar do exército brasileiro. Porém, quando passaram lá no Recôncavo, conclamando pessoas para participarem na luta contra os portugueses, ela não pensou 2 vezes. Pegou as roupas do cunhado e foi se alistar justamente no Batalhão dos Periquitos, que foi organizado pelo avô de Castro Alves, que depois aceitou ela nesse batalhão. Maria Quitéria conseguiu enganar as pessoas por um bom tempo, porém não durou muito para que a farsa fosse descoberta. Ao invés de ser presa e até mesmo punida por se passar por homem no exército, ela foi aceita e partiu para a linha de frente. Conta-se que Maria Quitéria não ficava na retaguarda, muito pelo contrário. A mulher pegava em armas, ia para a batalha e teve grande participação na Batalha de Pirajá. Inclusive, chega a prender vários portugueses, não nessa, mas em outra batalha, que estavam até entrincheirados. Pirajá era essencial, era importante para a vitória dos brasileiros. Porém, esteve a ponto de serem derrotados, porque os portugueses estavam em maior número, os brasileiros não. Tudo parecia perdido, até que um fato inusitado muda a história da Batalha de Pirajá, de 8 de novembro de 1822. Quando a batalha praticamente parecia estar derrotada, foi dado ao corneteiro Luiz Lopes a ordem de recolher. Porém, até hoje não sabe-se se intencionalmente ou não, o corneteiro Lopes deu uma ordem ao contrário. Cavalaria, primeiro ele deu avançar, e depois ele deu cavalaria avançar e degolar. Os brasileiros não pensaram 2 vezes, avançaram contra os portugueses. E aí, meu amigo, não deu para ninguém. Os portugueses fugiram atordoados e acabaram sendo derrotados em Pirajá. Maria Quitéria, corneteiro Lopes, personagens importantes que provavelmente talvez você não encontre no seu livro de história, porque eles não são citados nessa grande guerra que foi a independência brasileira. Não apenas por Maria Quitéria ou pelo tenente Lopes, pelo corneteiro Lopes, mas também por uma mulher negra, marisqueira e descendente de escravos, e que juntamente com vários habitantes de Taparica fizeram a diferença. Seu nome, Maria Felipa, ou Negra Maria Felipa. Para você ter uma ideia da história de Maria Felipa, ela consegue arregimentar pessoas para lutar contra os portugueses. E na falta de armas, eles se viram, adivinha o quê? Como que é? Adivinha com o quê, minha gente? Você que é nordestino vai saber da resposta. Uma plantinha que coça pra caramba. Urtiga. Exatamente. Na falta de armas, Maria Felipa e seu grupo atacaram os portugueses com folhas de urtigas. Grandes histórias que geralmente não aparecem nos livros. Até hoje não temos registros escritos sobre Maria Felipa, mas a tradição oral consagrou a negra como uma das grandes lideranças na luta contra os portugueses, na guerra pela independência da Bahia. E, finalmente, para concluirmos, quem vai acabar, fechar esse ciclo é um general francês, aliás, um general britânico, Lord Cochrane, que vai cercar os portugueses em Salvador pelo mar. Concluindo, cercados por terra pelas tropas brasileiras, cercados por mar pelas tropas que vieram do Rio de Janeiro, mas que tinha soldados também de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e de Sergipe. Tá? Eles conseguem cercar Salvador pelo mar e, consequentemente, forçam o tenente-coronel Inácio José Madeira de Melo, que as pessoas chamavam ele de Madeira Podre de Melo,
a se retirar definitivamente para Portugal. Isso aconteceu no dia 2 de julho de 1823. Exatamente hoje que estamos completando 197 anos desse fato histórico que foi decisivo para a independência do Brasil, que foi decisivo para a nossa história nacional. É claro que os focos de resistência à independência continuaram em outras províncias, como, por exemplo, aconteceram conflitos no Maranhão e também no Grão-Pará, hoje o estado do Pará. Porém, é na Bahia, no dia 12 de julho de 1823, em que a vitória, a verdadeira independência brasileira é decidida. E ela é decidida graças a pessoas simples, como eu, como você, como Maria Quitéria de Medeiros, soldado Medeiros, Maria Felipa, negra Felipa, Luiz Lopes, o corneteiro Lopes, Soró Joana Angélica, e caboclos, pessoas simples, humildes, escravos, ex-escravos, que deram seu sangue, que deram suas vidas para que o Brasil fosse independente. Concluindo esse vídeo, eu gostaria de lembrar uma frase que está no hino da Bahia, o hino ao 4 de julho. Brasileiros com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. 197 anos depois, fica o recado para você que está assistindo esse vídeo. Com tiranos não combinam. Brasileiros, corações. Essa é a história que hoje completa 197 anos. O fim da Guerra da Independência da Bahia. O fim da luta dos baianos pelo reconhecimento, pela consolidação da independência naquela província. Pois é, você gostou do nosso vídeo? Beleza? Colabore com esse trabalho de divulgação histórica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Em breve estaremos também no Spotify, transformando esses conteúdos no formato de podcast. Esse é um trabalho que leva para as pessoas divulgação histórica, conhecimento, informação, cultura e o que é mais importante, saber como se deu a história brasileira. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até a próxima com muita história para contar com o professor Zé Ricardo.